E eu lembro que eu coloquei o fone do Felipe na minha mochila. Aí ele mandou assim: você pegou meu fone? Eu falei: você querer. Aí eu falei: mas está sendo bom, porque eu estou conseguindo ouvir a voz de Deus através dos louvores. E eu conseguia sentir a presença de Deus no meu quarto. Minha irmã falou: Carol, era tarde, tu estava cantando, tu não foi descansar. E a presença de Deus estava invadindo meu ser. Estava muito ansiosa para que eu chegasse, porque eu estava com muita saudade de cultuar. E eu creio que o Senhor fará infinitamente mais do que pensamos. Não queria, Carolina não queria estar aqui, mas a serva se rendeu. Tenho medo, tenho limitações, mas eu creio que a palavra de Deus será pregada. No livro de 1 Reis, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos. Eu peço que os irmãos redobrem a atenção. 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 16. Iniciamos no 16. Desculpa, irmãos. 1 Reis, no capítulo 1, versículo 5. 1 Reis, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: então Adonias, filho de Agito, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E ele era também muito formoso de aparência. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam, seguindo Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, filho de Joiada e Natã, o profeta, e eram os valentes que Davi não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos de rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaia, os valentes, e a Salomão, seu irmão, ele não convidou. 16. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse: que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, rei meu Senhor, tu não o sabes. Versículo 29. Então jurou o rei Davi e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que eu como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. 39. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele. E o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor a terra retiniu. Podeis sentar. Os versículos a qual nós lemos, eles relatam a decisão de Adonias, filho de Davi, em roubar, usurpar o trono de Salomão. É uma decisão que Adonias teve. E enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei imaginando como os nãos de Deus, como as coisas que nós planejamos e não dão certo, elas revelam quem nós somos. Como os nãos de Deus, quando o não que Ele te dá, Ele revela o que tem dentro do seu interior. No capítulo 1, no versículo 5, ele mostra que Davi, no capítulo 1, versículo 5, mostra que Adonias, ele teve um plano. Ele separou tudo, ele planejou tudo. E no versículo 6 vai dizer como era Davi, como se comportava Davi em relação ao seu filho Adonias. Mas quem era Davi? A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que conquistou a Jerusalém, que levou a arca a Jerusalém. Foi um homem que preparou os materiais para que o templo fosse limpo. A Bíblia vai dizer que Davi, ele agradava o coração de Deus. Só que a Bíblia, ela também é transparente, ela é clara. E em 2 Samuel, no capítulo 11, vai mostrar que Davi,
O homem segundo o coração de Deus, ele comete um adultério. Ele comete um adultério e ele manda matar a Urias, seu soldado. O homem segundo o coração de Deus comete um adultério e manda matar os seus soldados. O seu soldado Urias. A Bíblia também vai dizer que aquele que semeia da carne colherá a corrupção. E aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Davi e Batseba, naquele momento, eles semeiam da carne. E eles colhem corrupção. Porque o pecado, ele é perdoado, mas ele nos deixa marcas. E por que eu quero falar sobre Davi? No final vocês vão entender. A Bíblia vai dizer que a vida deles, de Batseba e Davi, é poupada. Mas que Aminon, o seu filho, abusa de Tamar, a sua irmã, filha de Davi. Absalão, seu irmão, se revolta e mata o seu irmão Aminon. Absalão se revolta com Davi e ele tenta usurpar o trono. Absalão é morto. Ele é morto por o chefe da tropa de Davi. Porque o pecado, ele deixa marcas. E o salário dele é a morte. A vida de Davi foi poupada. Batseba pôde gerar novamente. Mas a marca fica e dói. Esse é o cenário em que Davi se encontrava. E por fim, Davi, na sua velhice, ele sofre mais uma rebelião. O seu filho, Adonias, tenta mais uma vez usurpar o seu trono. E o grande problema de Adonias, ele é descrito na Bíblia. Ele nunca ouviu um não. Ele não foi corrigido. E como nós somos a ouvir um não? Davi, ele ouviu um não, porque pensava que iria construir o templo. E como ele reagiu? Ele preparou todo o cenário para que o templo fosse construído. Moisés, ele era líder de um povo conhecido por murmurar. E Deus disse: não vai entrar na terra prometida. Mas ele entendia que a promessa ia ser cumprida. Paulo sabia que deveria viver com aquele espinho na carne, porque a graça de Deus bastava. Jesus entendeu que não dava para passar dele aquele cálice, porque ele enxergava a nossa salvação. Aleluia, glória. Aceite os nãos de Deus e assuma o teu posicionamento. Aceite os nãos de Deus, observe o ambiente que você está. Aceite os nãos de Deus, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que pensamos. Aceite os nãos de Deus, porque a promessa vai ser cumprida de acordo com o que Ele quer. Não adianta conspirar e planejar contra. Adonias queria o trono. Adonias organizou tudo por pura luxúria. Ele queria aquilo tudo por vaidade. Ele queria aquilo tudo para exibir o seu eu. Mas tinha uma promessa sobre a vida de Salomão. E não importa o que Adonias fizesse, a palavra de Deus seria cumprida. E não importa quantos Adonias se levantam contra a nossa vida, a promessa de Deus será cumprida. Glória! Não importa, meu irmão. Aleluias. O trono para Adonias era sinônimo de poder e luxúria. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 3, nós temos o primeiro registro de Ofni e Finéias, 2 sacerdotes, filhos de Eli, que também eram sacerdotes. A casa de Eli era separada para o sacerdócio. E a Bíblia vai dizer que os 2 sacerdotes roubavam, se prostituíam. E Eli decidiu honrar os seus filhos e não ouvir a voz de Deus. E a sua casa foi condenada à morte. Em contrapartida, nós vemos Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Carol, no mesmo ambiente, sacerdote, juiz
em profeta. Cara, mas o cenário estava todo bagunçado. Nasce um sacerdote, um juiz, um profeta. Porque enquanto Ofni e Finéias, eles queriam carregar a arca em público, mas no oculto eles roubavam, Samuel limpava o templo. Enquanto Ofni e Finéias, eles cumpriam o cronograma, Samuel ajudava ele. Enquanto eles queriam demonstrar que sabia, que podia, o jovem Samuel crescia em graça e em conhecimento. O cenário não pôde mudar, porque ele decidiu não se contaminar. E cresceu um sacerdote, um juiz e um profeta. Não permita que o ambiente altere a essência que foi derramada sobre a nossa vida, que foi derramada sobre a sua vida. Mas, cara, o ambiente está turbulento, está todo mundo se rendendo. Permita que nasça em você um sacerdote, um profeta. Permita que nesse ambiente sujo o Espírito trabalhe e nasça em você um profeta. Glória! Aleluia! Não queira se igualar aos outros e permita ser diferente, porque a Bíblia vai dizer que quando ele fechou os olhos, os seus filhos morreram, porque o salário do pecado é a morte. Uma casa que estava destinada a ser uma casa sacerdotal. E a Bíblia vai dizer que Davi não corrigia a seu filho Adonias. Não corrigia o seu filho Adonias. Como nós reagimos ao não de Deus? Como você enxerga o não de Deus? Será que é um pai ruim? Ou ele está cuidando do seu filho? Ou ele está direcionando o seu filho? Aleluia. Adonias diz: o trono é meu por direito, eu vou fazer. Mas Deus brada lá do céu dizendo: o trono é de Salomão por promessa. Adonias organiza tudo, é meu por direito. E Deus diz: é de Salomão por promessa. Que nada pode anular os planos de Deus sobre as nossas vidas. Adonias estava apenas acelerando o processo, porque Davi ainda não tinha morrido. E a notícia chega até Davi. Batseba chega até ele e diz: Adonias já se decretou rei. Davi diz: pois nós vamos ungir essa. Adonias só preparou o cenário. Ele só se levantou para preparar o cenário. E Salomão, ele é ungido. E aonde nós lemos vai dizer que ouviu-se um barulho, a trombeta tocou, o povo estava comemorando. Voltou. Glória a Deus. Aleluia. O povo estava comemorando. E Adonias, reunido com os seus homens, a qual ele separou, se pergunta: que barulho é esse? E Gion toca a trombeta. Tocam-se as gaitas, tem festa, porque Salomão está sendo ungido. E aonde Adonias está reunido com os seus homens, se perguntam: que barulho é esse? E quando a notícia chega, os homens de Adonias fogem, porque ele estava tão errado que ele não soube nem escolher as pessoas que estariam ao lado dele. Ele estava tão no erro que as pessoas que estavam do lado dele estavam apenas interessadas no mesmo intuito que ele: fama, poder. E essas pessoas fogem, Adonias fica sozinho.
Ele vai pedir as contas voltar, vai pedir misericórdia. Salomão olha para ele e diz: vá para a tua casa, vá em paz. Enquanto se comportar em paz, eu também ficarei em paz. E a primeira vez que eu li esse texto, eu achei que eu nunca mais iria ouvir falar de Adonias, que ele seria mais um filho de Davi. Mas no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: Adonias, dizendo para Batseba, não me rejeites. E ela disse: fala, peço-te que fales ao rei Salomão, que me dê por mulher Abisag, a sunamita, concubina de Davi. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe com Adonias. E o rei se levantou, encontrou-se com ela, inclinou diante dela. Então assentou-se no seu trono e foi expor uma cadeira para a mãe do rei. E ele assentou-se à sua mão direita. E ela disse: eu só te peço uma coisa, não me rejeite. E o rei disse: pede, minha mãe. E ela disse: dê a Abisag a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. E o rei Salomão diz: por que pede a Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é meu irmão maior. E digo também para Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tenho dito hoje, que morrerá Adonias. Adonias foi morto. Foi morto porque no momento em que ele pede misericórdia, no momento em que Salomão despede ele em paz, o coração dele não foi transformado. Ele pede misericórdia, sai da mesma forma e planeja mais uma vez uma forma de usurpar o trono. E por que eu fiz questão de contar a história de Davi? Porque a Bíblia vai dizer que quando ele comete o adultério, Deus envia o profeta Natan até a casa dele. E o profeta Natan rasga o véu. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe que você adulterou, que você mandou matar. E quando nós lemos, nós vemos que a reputação de Davi está em jogo. A coroa de Davi está em jogo. A família de Davi está em jogo. Davi pede misericórdia assim: tire de mim tudo, só não afaste de mim a tua presença. Esse é o exemplo de Davi. Aleluia. Salomão despede Adonias por misericórdia. Adonias sai do cenário, podendo ter o coração transformado, e ele volta pior do que foi. Qual vai ser a sua posição diante dos dons de Deus? Qual será o seu posicionamento diante dos dons de Deus? Será que você vai se comportar como Davi ou como Adonias? Os dois que cometeram erros, mas que tiveram um fim da sua vida totalmente diferente. Quer que eu te prove? Davi conseguiu ver o seu filho Salomão ser coroado rei. Adonias foi morto por Salomão. Ele não morreu, ele foi morto. Ele poderia ter uma vida pela frente, mas clamou por misericórdia e voltou com um coração pior ainda. Como nós reagimos aos dons de Deus? Como você tem reagido aos dons de Deus? Essa mensagem ficou martelando em meu coração, me fez lembrar de José. Olhem para José, invejam o seu sonho. Olhem para José e invejam a sua túnica. Arrancam a sua túnica, a marca de José, a identidade de José. Aquele menino diferente da família que tinha uma túnica colorida. Arrancam dele, rasgam, matam um animal sujo de sangue, levam até o pai e dizem:
governador. E nasce um governador. Porque tudo aquilo que tentam fazer para atrasar o plano de Deus nas nossas vidas, estão fazendo ao contrário, estão simplesmente adiantando. Assim como Adonias tentou fazer com Salomão, assim como Adonias tentou planejar todo um cenário, ele simplesmente planejou todo o cenário para que o verdadeiro rei fosse levantado. Não adianta conspirar contra o escolhido de Deus. E que nessa noite nenhum Adonias seja capaz de matar os nossos sonhos e os nossos projetos. Que nenhum Adonias seja capaz de dizer não para aquilo que Deus já disse sim. E se disser, se posicione, se coloque no seu lugar e entenda que o ungido de Deus será levantado no momento em que Ele quiser e que Ele disser, no cenário que Ele organizar. Porque não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus que não pode. Podem até matar os bois, podem até preparar o cenário, levar os seus homens. Mas aquele que foi escolhido por Deus, aleluia, será levantado. Não permita que o tempo e as frustrações enterrem os seus sonhos. Não permita que o tempo e as frustrações te façam esquecer do que Deus já prometeu para a sua vida. Não permita que nada atrapalhe o ministério de Deus para a sua família, para a sua casa. Que o medo e as decepções venham te fazer desistir, olhar para trás. Olhe para o alvo. Olhe para Deus, olhe para o Espírito. Porque Ele tem o melhor para nós. E mesmo que o cenário esteja dizendo que é o fim, a palavra dele é fiel. E Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus, amém, querido.